Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o deputado Ricardo Nezinho, do MDB, ele que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa e que hoje nos fala inicialmente sobre um projeto mais que especial de sua autoria. Trata-se do projeto Raízes de Arapiraca, Eternizando Memórias. Ele, inclusive, produz, através deste projeto, um documentário etnográfico sobre os arapiraquenses que tem relação direta com o desenvolvimento da cidade de Arapiraca, nas áreas social, cultural, política e econômica. E é sobre esse assunto, inicialmente, que vamos abordar com o deputado Ricardo Nezinho. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez e, claro, esse projeto, ele tem agora, neste domingo, uma atividade especial lá no cinema do Shopping Garden de Arapiraca, não é? Com a homenagem que será feita a 40 personalidades arapiraquenses que estão nesse contexto do estudo, não é, do projeto. Esse projeto foi criado há um ano que o senhor vem trabalhando esse projeto. O que o levou a essa iniciativa? Boa tarde, Gorete. Boa tarde aos telespectadores do programa Frente a Frente. Na verdade, o que motivou a gente inspirar esse projeto e poder passar para as pessoas que, de uma forma direta ou indireta, contribui com a história de Arapiraca, foi lá atrás um pouco com o falecimento de meu pai. Meu pai faleceu e quando ele faleceu eu fiquei imaginando que deveria ter feito algum tipo de resgate da história dele, ou ter deixado assim algo audiovisual para que a gente pudesse, no decorrer do tempo, a gente pudesse ir diminuindo ou então preenchendo um pouco aquela ausência dele. Haja vista que naquele tempo também não se tinha hoje essas redes sociais, era mais na máquina, ou era muito limitado. O máximo era um documentário de fotos. O máximo era de fotos, verdade. E ele já com aquela idade não tinha nem como a gente resgatar, porque ele não tinha conseguido fazer isso. Aí tudo bem, ele faleceu, eu fiquei com esse pensamento. Foi quando minha mãe faleceu, adoeceu, digo, e a gente já sabia, tinha levado ela para São Paulo, para Brasília, e a gente já sabia da causa da doença, que era grave. E os médicos nos disseram que aí não poderiam fazer muita coisa. Aí ela ainda em Brasília, eu procurei uma produtora lá e pedi para que a gente pudesse fazer um documentário da vida dela. Haja vista que ela estava lá e poderia muito bem, em sã consciência, poder falar sobre a sua infância, a sua adolescência, como conheceu meu pai, como era a vida dela, como era Arapiraca, como era a cidade que ela chegou, de Mauriti, Ceará. E assim eu fiz essa produção. Fizemos esse documentário e esse documentário para mim serviu muito, porque às vezes eu... Foi uma ideia que saiu de um sentimento, de um sentimento, não é? um sentimento de amor, né? Aí eu, de vez em quando, para matar um pouquinho a saudade dela, eu começo a assistir. E daí por diante eu vi da importância da gente poder eternizar memórias, né? Uma coisa é você falar para o seu neto, para o seu bisneto, quem foi seu pai. Uma coisa é ele ter a oportunidade de poder ouvir a história dele, de ouvir aquela voz, ver o seu semblante, ver sua imagem e daí ficar eternizado aquilo ali. Então, e às vezes tem relatos da própria minha mãe que eu nem sabia. E eu fiquei pensando, por que não fazer isso também em Arapiraca? Haja vista que Arapiraca é uma terra nova. Ela tem apenas 93 anos e a primeira mola propulsora da cidade de Arapiraca foi na década de 40, 50, 60, que foi o fumo. E hoje ainda existem muitos personagens vivos, fumicultores que podem dizer como tudo começou. Como foi sua vida, como foi sua infância,
sua adolescência, como era Arapiraca naquele momento, hoje como é que ela está, qual a visão de antes imagens, né? e de depois. E muita gente tem essas imagens e fotografias. E daí eu imaginei assim fazer um documentário com pessoas que tivessem acima de 70 anos. Esse é o nosso critério. Ela não busca classe social, religião, cor, nada. Ela busca o quê? É uma pessoa que possa ter mais de 70 anos e que quem é a pessoa que não tem legitimidade de falar sobre a sua própria história, né? Todos têm. Por mais que a pessoa possa ter pós-doutor em Harvard, seja um grande estudioso na sua vida, Gorete, um exemplo, ele nunca terá a legitimidade de falar tão bem como a própria pessoa. Como a própria pessoa. Exatamente. Então, isso faz com que cada um tenha, assim, esteja doutrinado e saiba falar e saiba se explicar e com riqueza de detalhe de falar sobre si. E então, como foi o começo, propriamente dito, da execução? Porque o projeto foi concebido e quase que imediatamente é executado, né? Verdade. O senhor se reúne periodicamente, tem uma equipe. Como foi formatado na prática esse projeto? Esse projeto tem um ano, né? De um ano. Exatamente um ano, exatamente né? Foi em abril um ano. de 2017. Começamos a abril de 2017. E aí comecei a reunir uma equipe de pessoas que trabalham comigo e daí a gente começar a entrar em contato com determinadas pessoas. E todas as vezes, todas essas pessoas, elas ficam um pouco... Eu vou falar o que sobre Arapiraca? Pensando ela, que no primeiro momento que a gente queria que ela falasse sobre a história de Arapiraca. De forma nenhuma. Para isso tem historiadores, pesquisadores, tem a própria universidade, tem que ter o curso de história, ou seja, não, a gente quer que ela fale sobre si. E quando elas têm conhecimento do que realmente elas significam para a história de Arapiraca, qual tem sido a receptividade? É muito boa, porque eu acho que ali elas começam a imaginar que pode, por mais que tenha contribuído com a vida de seus filhos, ela pode contribuir muito mais com as vidas dos seus netos, dos seus bisnetos, porque ali está um exemplo de vida de um vencedor, de um lutador, de um homem íntegro, de uma mulher íntegra. Então ali a mensagem que a gente tenta extrair é isso. O que é que ele pode, qual a mensagem que ele pode deixar para seus netos e para seus bisnetos, para as próprias gerações. E isso aí também ser fonte de pesquisa para outras pessoas. Porque, Gorete, é impressionante, na grande maioria das pessoas que moram em Arapiraca, e nesse foco falar dos empreendedores visionários, todos, sem exceção, começaram do zero, todos. Então isso é a composição mostra... econômica, social e política da cidade que deu essa condição, né? Arapiraca nunca foi uma cidade de um município de latifúndios, foi marcada pelo minifúndio e foi progredindo a partir dessa escolha, né? E de uma forma muito abrangente. Não foi uma região de Arapiraca que se destacou. Arapiraca foi crescendo de uma forma meio linear, né? Verdade. A Arapiraca tem uma reforma agrária natural, né, através de seus minifúndios. E também isso a gente percebe que os nossos empreendedores visionários, eles não se concentram, devido ao declínio da cultura do fumo, eles se diversificaram. E a gente vê exemplo aí dos atacadistas da cidade de Arapiraca, das indústrias da cidade de Arapiraca, e nelas, em sua grande maioria, o nosso potencial, a nossa mola propulsora são deles. Não foram nenhuma empresa multinacional que chegou de fora e pá, fez com que Arapiraca crescesse. Nosso maior segredo é as pessoas que chegam à cidade, elas começam a acreditar na terra, começam a acreditar em si e faz esse feedback ela com a própria terra, com a própria cidade,
e começa a ter empreendedores que são realmente donos de empresas com centenas de empregos. E todos, sem exceção, começaram do nada. Então isso mostra uma história de superação, isso mostra uma história de retidão, isso mostra uma história de foco, de acreditar, de garra. Então isso é muito importante. É importante para uma cidade nova como a nossa terra e ao mesmo tempo a gente eternizar essas memórias dessas pessoas. Então é um projeto voltado a isso, em que, como lhe respondendo, a gente faz reuniões semanais, todas as sexta-feira à noite a gente se encontra, faz uma reunião, vê como está o andamento do decorrer daquela semana. Já visto que eu passo terça, quarta e quinta aqui em Maceió, na Assembleia Legislativa. Aí a gente faz essa reunião, motiva a equipe, que é importante a equipe estar motivada, tá enxergando, tá todos com um senso comum da importância de um projeto como esse. E aí a gente abre para que a gente possa dar oportunidade a várias pessoas. Então é um projeto que ele não se limita a determinada classe social de forma nenhuma. A gente tem agora a história de seu Duca, desse nosso documentário, hoje temos 40, ele foi o único que faleceu. E ele estava com seus quase 90 anos. Chegou a Arapiraca, numa região lá, Oitizeiro, um povoado, e ele era um carreiro, carro de boi. Aí ele conta que em 1968 comprou um Jeep, mas o que ele reclamava do Jeep era da marcha dura do Jeep. Olha, um carreiro. A condução dos bois era mais fácil, né? Então um homem que tem 13 filhos, sua família é grande, ou seja, tem uma história ali, tem um legado e impressionante, Gorete, impressionante. Pois bem, impressiona porque é a história do desenvolvimento de Arapiraca contada a partir da história de cada uma dessas pessoas, não é isso? E o impressionante, Gorete, como a companheira é importante na vida. Isso é um detalhe especial nesse projeto. Observa-se essa comunhão de propósito. É impressionante. Que exemplo o senhor daria? Um exemplo. Eu tenho como o seu Duca, do seu Estevão e tantos outros que, ao chegar a uma determinada idade, a cumplicidade daquele casal é tão grande, tão grande, tão grande. E também o exemplo do meu pai e da minha mãe. Meu pai, quando morreu, um ano depois, a minha mãe também morreu, ou seja, né? É uma característica, como é importante você chegar numa velhice, estar bem com seu companheiro, com sua companheira. Como os dois conhece mais o outro que a si mesmo, que né? a si mesmo. É comum observar muito, muito, muito. E é comum também como quem fica se deprime demais. Quem fica, olha assim, diz, por que não eu? Por que eu não fui primeiro? Ou seja, chega assim determinado momento, na etapa de vida, que aquilo ali está tão sintonizado, existe uma sintonia tão boa, tão gostosa, uma comunhão de companheirismo, que é esse momento que se destaca. E muitas vezes os companheiros ou as companheiras, né, lembram de fatos que a própria pessoa já nem lembra mais, né? É verdade, é verdade. São coisas assim, um complementa o outro. Eu digo a você uma coisa, esse projeto, a importância dele pelo fato dele estar eternizando essas memórias, porque por mais que um filho, ou que um neto, ou que um bisneto gostasse dessa pessoa, mas se a gente não conseguisse eternizar, ela ia para o esquecimento. Né? Se perde no tempo. Não tinha como transmitir de gerações em gerações. Deputado Ricardo Nezinho, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E já a gente está de volta para falar mais sobre raízes de Arapiraca, eternizando memórias. Até já.
O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, ele que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, e por enquanto ainda estamos falando sobre um projeto muito especial de sua autoria, denominado Raízes de Arapiraca, Eternizando Memórias, que resgata a história de Arapiraca pelos próprios arapiraquenses, contando como chegou, como participou do desenvolvimento socioeconômico da cidade, o desenvolvimento cultural, enfim, e social. Deputado, neste domingo, às 2 da tarde, lá em Arapiraca, no cinema do Shopping Garden, estará havendo uma solenidade na qual vai se fazer uma homenagem a 40 personalidades arapiraquenses. É uma atividade, uma ação, parte desse projeto. E qual foi o critério para esse momento e como será esse evento? Como você falou, vai ser na sala do cinema, no Shopping Garden, na sala 3. Uma sala com a capacidade de 240 pessoas. Esses homenageados vão ao shopping. A sala do cinema vai ser aberta às 14 horas. E lá eles receberão um documentário da sua vida, que está em torno desse documentário. Ele vai uma média assim de 40 minutos, outro chega a 1h30, outro 1h30, 1h10, e assim consequentemente, depende da evolução, do que foi externado. E ao receber esse documentário, cada um senta. Vai ser um evento que não vai ter nenhuma fala, não vai ter discurso. Eles sentam na sala do cinema e lá na tela do cinema, cada um vai ter 1 minuto, 1 minuto e 40 de clipe. É um resumo do documentário. Aí, de uma forma assim, bem dinâmica. Primeiro tem um make-off, de como aconteceu o projeto. Que o projeto, ele interessante, a gente pediu ao Marcelo Mascaro, que é um artista plástico de lá, que ele pudesse fazer uma tela, e essa tela vai dar 1,60 m por 80 m, e cada quadro daquela tela ele pudesse destacar uma personalidade, um histórico, um momento de Arapiraca. Sim, sim. Alguma coisa sobre a destaladeira de fumo, a plantação de fumo, que marcou o desenvolvimento de Arapiraca. Aí ele pinta e tal. E quando ele estava pintando, a gente mandou um pessoal filmar e a gente pegou do início até o final. Aí essa é a entrada do documentário, ele filmando e o quadro se transformando, surgindo, de um relato da história da cidade, da árvore da cidade, o fundador da cidade, onde descansou, debaixo da árvore, que chama-se Arapiraca, e assim por diante. Então tem esse quadro e com esse documentário, e pegamos um Jovelino, que é um maestro, e ele construiu a partitura da música do projeto. O projeto tem uma música própria. Pegamos também outro maestro, o professor Marco Sena, ele fez os arranjos musicais. Então é um projeto que tem uma própria música feita pelas próprias pessoas da cidade, os arranjos musicais também e a tela. Então a abertura do documentário é o artista plástico formando aquela tela dos acontecimentos. A partir dos acontecimentos. A partir dos acontecimentos da nossa cidade.
e a música sendo colocada. Deputado, Daí, make-off depois é o clipe de cada um dos homenageados. Então, é um evento que vai durar em torno de 1 hora, 1h20. A gente sabe que são pessoas de idade, então a gente quer ser o mais célere possível, mas ao mesmo tempo terminar com aquele gostinho de querendo mais. É o ideal, sempre, independentemente da faixa etária, né? É verdade. Deputado, esse projeto, ele está aberto a sugestões dentro dessa linha que ele foi concebido? Com certeza. É um projeto que terá um próprio site. Esses documentários todos estarão nesse site. Já está em fase de elaboração? Já está, acho que segunda-feira já está pronto, já dá para todos assistirem. E ao mesmo tempo, quem quiser, quem tem assim um avô, um bisavô, que gostaria que a vida dele fosse resgatada, tivesse esse documentário, se inscreve no site, coloca o endereço, coloca o perfil do avô, tal, a idade, e para que a gente possa ir lá. No seu site, ricardonezinho.com.br/Raízes de Arapiraca, já há lá a disponibilidade de um formulário que as pessoas podem sugerir, é isso? Verdade. Esse formulário também ele serve para inscrição. Por sinal, tem dois personagens já no documentário, já pronto, que vai receber agora, domingo, que foi através de inscrição. Um neto se inscreveu pedindo para que o avô fosse entrevistado, tal, que construísse esse documentário da vida do avô dele. Aí disse o perfil, tal, a equipe nossa foi lá, fez esse documentário e fizemos em três que se inscreveram. Pois bem, a inscrição, claro, que vai aumentar com a página, né, do projeto. Não Certamente. E o projeto está aberto também à adesão de pessoas voluntárias nesse trabalho, porque é importante entender que não é nada fácil levantar a história, né? Tem um trabalho de campo que exige deslocamento, enfim. Mas há a abertura também para atividade voluntária nesse projeto? Com certeza. Você veja agora, é um projeto assim que você olha assim do simples, mas por trás tem 15 pessoas envolvidas. Por enquanto, né? 15 por enquanto. Você vê um relato de uma pessoa tal, então não é só chegar e filmar e fazer aquelas perguntas. É um trabalho gigantesco que tem por trás. Mas sempre é bem-vindo a voluntariedade, a pessoa que queira se contribuir, que possa estar lá ajudando, sempre é importante, muito importante. E os moradores estão acompanhando lá em Arapiraca, qual é a receptividade da sociedade em si, não só dos que são história para o município? Nesse momento ele está mais focado na própria família, né? Porque o avô, o pai foi entrevistado e tal. Então, esse projeto, eu acho que ele vai ter um grande alcance futuramente. No decorrer do tempo. Ele vai se consolidando. Olha, eu quando era presidente da Câmara Municipal de Arapiraca, eu fiz um livro lá, a história da Câmara de Arapiraca relatada pelas suas atas. A gente tem a primeira ata de instalação até a última. E a gente fez um livro tal. Esse livro só começou assim a ser conhecido depois de 6, 7, 8 anos depois. Pela necessidade da história e vai se buscar as alternativas então, existentes. Esse tipo de projeto é um projeto que o alcance dele vai ser a longo prazo, na verdade. As pessoas, quando entrevistadas, documentário, alguém pesquisando, vendo, e a gente vai construindo e vai interesse pela eternizando. Pesquisa, ele surgiu antes mesmo da atividade política, deputado? Gorete, eu sempre gostei. Eu sempre gostei desses resgates, assim, sempre. Uma experiência minha fabulosa foi quando da Câmara. A gente tinha um sistema de apoio ao processo legislativo da Interleges e através dessa ferramenta eu enxerguei que a gente poderia preservar as atas da Câmara. Preservamos todas digitalizadas e ao mesmo tempo pincelamos os momentos importantes de cada legislatura. Daí surgiu o livro com as histórias dos ex-vereadores, a biografia dos ex-vereadores, fornecida pelas suas próprias famílias e tal.
Aí depois quando meu pai e minha mãe faleceram, eu fiz um livro da família. Consegui a 10ª geração do meu pai e a 10ª geração da minha mãe, uma árvore genealógica, fechei através de todos de livros, né? E tem assim todas as fontes de pesquisa disponibilizei no próprio site, digitalizei toda a fonte de pesquisa. Isso é um desafio, deputado. Isso é uma coisa de investigação mesmo, trabalho. Então o que foi? A fonte de pesquisa que eu encontrei, eu digitalizei. Porque eu disse, não, pode ser que outras pessoas também queiram, dê oportunidade também a outras pessoas pesquisarem. Aí fiz esse livro e agora estou com esse documentário Raiz de Arapiraca, que eu acho que a gente consegue eternizar a memória de tantas pessoas fabulosas do nosso município. Que não podem cair no esquecimento do tempo na história. Jamais. Que a Arapiraca, ela cresce, não é porque começa pela letra A, não. São por empreendedores, visionários, homens e mulheres aguerridas. Isso, essa memória, essa cepa especial a gente tem que deixar preservada e servir como exemplo de pesquisa. Pois é, interessante que Arapiraca, quando veio a crise na cultura fumageira, imediatamente o município já se readequou a uma outra opção econômica. E hoje há uma diversidade imensa, não é, no município. Verdade, a gente diversificou a agricultura. Se a gente tivesse ficado parado no tempo, a gente tinha sucumbido. Mas a diversidade que eu me referi não foi só a agricultura, foi a diversidade no desenvolvimento global do município. Tem o Parque Movilheiro, não é? Tem outras opções que colocam Arapiraca até na vanguarda. Não é? Verdade. Por quê? Temos um povo visionário e empreendedor, temos uma localização altamente estratégica, é uma cidade plana, e o senhor terras do férteis. projeto de transformar a região de Arapiraca, né, uma região metropolitana. Verdade. Foi através da minha autoria, aprovado por nossos pares aqui na Assembleia Legislativa, que a gente tornou Arapiraca numa região metropolitana. Com a região metropolitana do Agreste, com 12 cidades aí. Mas então, eu atrapalhei o senhor quando o senhor detalhava aqui a construção dessa condição hoje de Arapiraca, economicamente falando. Verdade, Glória. Arapiraca tem várias ferramentas que nos impulsionam. Terra plana, clima muito bom, localização estratégica, um povo visionário e empreendedor, que o que ganha lá, investe lá. A gente teve a sorte de que as pessoas que ganharam lá não vieram investir na capital, perto da praia. A gente não, a gente investiu lá. Então isso potencializou cada vez mais nosso desenvolvimento. Fomos ali ao lado de tantas cidades importantes ao nossos arredores ali, fizemos um verdadeiro feedback, sintonia de desenvolvimento. Então isso tudo proporciona o quê? Proporciona descentralizar o desenvolvimento da capital para o interior. Ganha Maceió, porque não acontece um êxodo do interior para a capital, e ganha o interior porque ali as pessoas que nascem ali podem viver ali e construir e manter sua família. E basta a gente ir a qualquer município que tenha tido a base da sua economia na monocultura da cana e comparar as cidades que não tiveram essa condição para observar o desenvolvimento que tem essas cidades como Arapiraca, né? Verdade. Está aí colocado porque a distribuição de renda fica mais democrática, o investimento do que foi feito no negócio de ser aproveitado na própria região, tudo isso é um exemplo até para Maceió, não é, deputado? Arapiraca, ela está numa vanguarda muito boa, muito importante, porque todos esses potenciais é fundamental para o desenvolvimento dela e também das cidades ao seu redor. Então, todos ganham com isso. Exatamente. Deputado, nós vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. Já já a gente vai falar da ação parlamentar. Em 1 minuto. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual.
A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. A gente aqui é como se fosse uma família. Encontrei uma coisa que dinheiro nenhum compra, a chamada paz de espírito. Eu encontrei companhias que eu não tinha. A gente toma um café com leite quentinho. Nem no paraíso a gente não ficava tão bem como aqui. Aqui é onde você vê que realmente a sua doação aparece. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, do MDB, presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, e que agora nos fala mais sobre a ação parlamentar e a importância das atividades, inclusive, do governo do Estado na região de Arapiraca. E eu começo, deputado, pela experiência da 9ª edição do governo presente em Arapiraca. O que o senhor destacaria nessas atividades? Foi salutar, importante essa 9ª edição do governo presente, no qual ali foi colocado, iniciou-se obras estruturantes da nossa cidade, obras realmente profícuas para potencializar cada vez mais o desenvolvimento da região. Eu vou dar um exemplo para você, o gasoduto, que é o gás natural. É uma energia limpa, um combustível barato, é uma ferramenta que proporciona aos empreendedores um poder de competitividade bem melhor para que possa realmente fortalecer cada vez mais suas empresas, e também ecologicamente é politicamente correto, né? Falando sobre o impacto ao meio ambiente. Então, importante demais para o nosso município, porque ele fornece um combustível que vai estar tanto nos carros como nas indústrias, nas residências, ou seja, então é fundamental. A duplicação da L220, o que representa para Arapiraca nesse contexto de desenvolvimento? Primeiro, a gente autoestima. Eu vou te explicar. Autoestima por meio de uma rodovia. Por quê? É curioso até. Porque Caruaru, a Recife tem. Então, Caruaru, a segunda cidade de Pernambuco, tem. Campina Grande, a João Pessoa, também é duplicado. Feira de Santana, a Salvador é duplicado. Então, Arapiraca, Maceió... Não, Arapiraca não... lanterna. Porque existe uma disputa um pouco velada, guardando as proporcionalidades entre essas cidades. Entre Arapiraca e as cidades. Caruaru, Feira de Santana, Campina Grande. Então, quando a gente às vezes quer falar e mostrar, a gente tem que crescer como cresce Caruaru, Campina Grande já teve não sei o quê, tantos governadores, não sei o quê. Então, tem esse lado assim. Então, por esse lado. Que é estimulante, né, É estimulante, deputado? com certeza. Sobre todos os aspectos. Com certeza. Segundo você, essa duplicação é um sonho que o arapiraquense sempre almejou, e é impressionante como a gente está realizando agora. Não imaginava-se assim tão rápido nesse governo Renan Filho. Eles imaginavam no segundo governo, mas não no primeiro. Isso nos ajuda muito, tanto na questão da segurança do trânsito de Arapiraca para Maceió, tanto diminui o tempo dessa viagem e facilita. É importante a gente estar mais próximo da capital. É fundamental a gente ter essa proximidade com a capital, porque como a gente lá tem vários mecanismos de potencialidade econômica, e estando aqui próximo à capital, tudo isso, escoamento e tudo isso se facilita. Nossos hortifrutos, tudo vem aqui por Ceasa. Então, isso nos ajuda demais. Essa duplicação ela é fundamental para o município de Arapiraca, importante. Outra coisa que a gente está aí, e foi interessante, Goethe, foi o Centro de Educação Integral, que é um complexo lá, é um tipo um Cepinha. Ele quando foi o pensamento dele, ter uma área de lazer, uma área de esportes e uma área de cultura. A área de esporte foi inaugurada porque lá possui 3 escolas, a Escola Quintela Cavalcante, a Escola
Pedro de França Reis e a escola Isaura. Então são essas 3 escolas. Nesse contexto aí vai ter agora uma piscina que pode realmente dar oportunidade para esporte olímpica, piscina olímpica. Tem um campo lá de futsal com grama sintética, uma pista de atletismo. Outra área de lazer tem uma praça enorme, muito bonita. E ao lado o teatro, com capacidade de 300 pessoas. Um teatro assim... Isso é um salto, não é? É fundamental. Isso vai proporcionar um salto de qualidade. De qualidade, essa integração. E nas escolas, a gente tinha, no governo do Renan Filho, tinha um ginásio de esporte. E esse ginásio de esporte do Estado passou 3 anos fechado pela manutenção. Hoje, só em Arapiraca, nós temos esse ginásio, que está em todo o padrão do ginásio das Olimpíadas, de piso, de tudo, cadeira, tudo. Foi padrão das Olimpíadas. E mais, além desse ginásio, que a gente só tinha um, temos mais 10. Então, em 3 anos. Então, deu um salto muito grande na educação, a questão de estrutura, além da escola militar. Então, pegando por esse foco aí da educação, foi importante. A saúde de Arapiraca, como está? Tá boa, sim. A unidade de emergência agora vai ser triplicada, sua capacidade, de 40 leitos vai para 120. A UTI de 7 leitos está indo para 21 leitos. Então, com essa triplicação, ela já é uma referência na região, em toda aquela parte agreste, sertão, um apoio fundamental para a questão de traumas. Então, a unidade hoje deixou de ser unidade, porque ela deixa de ter 40 leitos e passa para ser hospital, porque mais do que 40 leitos de internação. E outra coisa importante vai ser o SEASA para a cidade de Arapiraca. SEASA que Arapiraca ela exige, isso já está extrapolando a necessidade vital para o escoamento da produção do nosso município. Então o SEASA para a gente vai ser fundamental. Além disso, o distrito industrial, que o nosso distrito já está pequeno e agora com o distrito industrial na duplicação, que vai ser duplicado Arapiraca, São Sebastião, o gasoduto já está passando por dentro do distrito, o terreno já foi escolhido. A logística já está garantida. Já está garantida para o escoamento e mais ainda potencializar cada vez mais indústrias no nosso município. Deputado, isso coloca Arapiraca numa situação privilegiada, digamos assim. Além de ser a segunda cidade, né, maior do estado, ainda tem essas potencialidades que são, digamos assim, não dependentes diretamente de investimentos do governo do estado. Não é? Essa é a combinação que coloca o município na vanguarda do desenvolvimento? Eu creio que sim, Gorete, porque nosso pontapé inicial sempre é a iniciativa privada. A iniciativa privada, ela vem, ela inicia, ela acredita, ela usa todo aquele seu potencial, aí depois vem o serviço do governo, tanto do município como do estado, como do governo federal. Então, isso faz com que a cidade cresça. E o interessante, ela não cresce só, ela cresce todos os seus arredores. Então, a cidade de Arapiraca é uma cidade mesquinha que fica aquela coisa concentrada na região. Não. Então, o bom desenvolvimento é aquele que vem para todos, não é? Com certeza, porque todos crescem, né? Quando existe um crescimento assim macro, se a gente deixa de ser apenas uma cidade para enxergarmos realmente uma região. E tudo isso, então, isso é muito benéfico para o estado de Alagoas. Os programas sociais em Arapiraca estão atendendo? O que é que o senhor tem de informação nesse sentido? Gorete, na verdade, a gente está numa crise nacional, né? E com isso, essa segurada dos recursos do governo federal, contingenciamento, isso é lógico que às vezes compromete um pouco tantas ações do governo do estado, como a ação do governo municipal, como a própria ação do governo federal. Isso, na crise, todos perdem. Então, aí onde é que vem, sobressai quem faz a coisa dar certo. Eu vou dar um exemplo aqui, o Renan Filho, o governador Renan Filho. Uma crise dessa,
tudo com recursos próprios. É difícil, um estado pobre, porque pequeno. Trabalhou, não é, a questão do ajuste fiscal no início da gestão. Não é? Esse foi um ponto fundamental para que hoje se tenha uma certa tranquilidade em meio a essa crise que assola em todo o país. Mas, deputado, o que dizer hoje da relação da base aliada do governo, do que era antes e do que é agora? Estamos em ano eleitoral, né? Mas o que dizer hoje dessa correlação de forças na Assembleia Legislativa? Tem aumentado a adesão? Tem, a casa tem se comportado assim muito partícipe com o governo Renan Filho. Ela tem realmente ajudado muito ao governo Renan Filho. Porque um executivo, ele tem que ter essa sintonia com o legislativo, porque senão as coisas travam, muitas coisas deixam de acontecer. Então a Assembleia Legislativa aqui, ela tem contribuído muito na gestão do governo. Esse sucesso do governo Renan Filho também se coloca também aqui na própria casa. Enquanto presidente da Comissão de Orçamento, que o senhor pega a peça orçamentária, não é? E a discussão é sempre, se reclama muito de que os setores só vêm aqui quando é no dia da votação, quando poderia estar acompanhando, em termos de aprovação de orçamento. Mas o senhor avalia, no geral, que em meio à crise que se passa, qual é a relação do governo? Ele tem colocado a destinação orçamentária dentro de uma realidade ou poderia fazer uma distribuição mais adequada? Como o senhor vê em geral? A gente enxerga primeiro assim que determinados assuntos, a própria mesa diretora, ela está atuando bem nessa própria sintonia, juntamente com o nosso presidente, Inácio, que também ele faz com que a coisa possa estar de uma forma assim muito sintonizada e muito combinada assim, né? A gente entende determinadas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente percebe a necessidade de algumas rubricas do próprio orçamento serem melhoradas, e a Comissão de Orçamento ela tem debatido muito sobre determinadas ações, como agora a questão do movimento feminista, sobre a questão da doença do câncer. Então, a gente fez uma emenda, acatou a emenda da deputada Jó, colocamos no orçamento, e aí estamos em entendimento para que a gente possa realmente entrar no denominador e possa a casa possa se manifestar favorável a esse tema. Agora a casa há 2 semanas que tem aí, tem enfrentado um embate na questão dos vetos, né? Semana passada foram votados, apreciados, muita discussão em plenário, mas esta semana já voltou a trancar a pauta. Destrancou-se na semana passada e esta semana já voltou a estar trancada. Como a gente pode explicar isso de uma forma didática para o telespectador, que muitas vezes não sabe nem como o encaminhamento dessas questões? A casa ela funciona por unanimidade, né? Quando existe uma unanimidade, determinada ação na reunião, ela acontece de uma forma assim muito tranquila, como flui, como na pauta da semana retrasada, quando tinha a questão dos projetos dos delegados, onde todo em sua unanimidade via a importância e a celeridade daquele projeto acontecer. Então, naquele momento de acordo de liderança, houve um destrancamento da pauta para poder votar aquele projeto. Automaticamente, depois a pauta foi trancada para poder dar prioridade aos vetos, que é isso que se fala no próprio regimento da casa. E a semana passada a gente começou a votar os vetos. Tem alguns vetos que precisam serem mais discutidos, mas ela está andando mesmo assim, mesmo com a pauta destrancada. Os bastidores, as comissões estão se reunindo e ao mesmo tempo a gente está, da medida possível, os projetos estão sendo votados, aprovando, derrubando ou não o veto do governo. Pré-candidato à reeleição, deputado? Pré-candidato à reeleição, se Deus assim permitir. Estamos no MDB e mais uma vez eu peço a Deus, né, que a gente possa ter mais uma oportunidade, se for o caso assim, da gente poder retornar a esta casa com mais 4 anos de deputado estadual.
Pois é, o senhor está há 12 anos, né? Desempenhando... São 3 mandatos. 3 mandatos na Assembleia consecutivos. Consecutivos. Boa sorte, deputado. E até a nossa próxima entrevista aqui no Frente a Frente. Obrigado, Gorete. Obrigado a todos que nos deram a satisfação de poder acompanhar a nossa entrevista. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.